Saudar a Igreja com graça e a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Então vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo número 16, e vamos ler todo o capítulo. Ele é a base da nossa meditação no dia de hoje, nesta manhã. Todo o capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E que aquilo que cantamos seja mesmo uma realidade na nossa vida. Que a palavra, e uma realidade esta manhã, que a palavra mostre Cristo, fale de Cristo e traga transformação às nossas vidas. Então, versículo 1, diz o texto: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de David. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado Saul, o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Enviai-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul, esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, porque pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Este então é o texto que serve de meditação para nós esta manhã. Há uns anos esta parte, talvez se calhar agora não consigo precisar, mas há alguns anos esta parte nós
temos sido brindados ou talvez inundados na nossa televisão com programas, concursos de cantores, para descobrir um ou vários cantores. Vocês se querem me dizer nomes de concursos que se lembrem desses nas nossas televisões? Alguém quer arriscar? The Voice? Mais. Agora vamos ver a nossa memória e a idade a começar. Os Ídolos, Chuva de Estrelas, já me perdi? Operação Triunfo. Ok, já chega, já é uma boa amostragem. Estes programas servem para encontrar a voz de Portugal ou alguém que saiba cantar e inicie uma carreira musical. Ainda há pouco tempo faleceu uma cantora, Sara Tavares, que começou num destes programas. Ganhou até, se não me engano, Chuva de Estrelas. Não estou enganado. Há uma particularidade num destes programas, que é o primeiro que eu creio que vocês mencionaram, que é o The Voice, que tem a primeira fase do The Voice. Como é que se chama? Podem dizer, não há vergonha nenhuma. Prova cega. Em que consiste a prova cega? Em não ver a aparência. Em não ver a aparência. Em não ver a aparência. Ou seja, as pessoas que escolhem os cantores estão de costas e apenas escolhem ou ouviram a sua cadeira se gostarem daquilo que ouviram. Ou seja, a ideia é não atentar para a aparência, não ver a pessoa, não olhar se é uma pessoa bonita, se é uma pessoa feia, se é uma pessoa alta, se é uma pessoa baixa, se é uma pessoa nova, se é uma pessoa velha. E às vezes até se é um homem, se é uma mulher, porque há vozes que confundem. E virar a cadeira, escolher apenas e só por aquilo que se ouve. Por aquilo que se ouve. E ali começa a seleção dos candidatos. A ideia é, como o André disse muito bem, exatamente não atentar para a aparência. Escolher com base naquilo que se ouve. O texto que lemos hoje fala-nos muito de aparência. De aparências. Eu dei o título à mensagem: As aparências desiludem. As aparências desiludem. É este o título da mensagem. Deste capítulo em diante, do capítulo 16 até ao capítulo 31, mas principalmente a partir deste capítulo, alguma coisa muda no livro de Samuel. Nós temos estado muito em volta de Saul e vamos continuar a falar de Saul e a ver e a atentar para a história de Saul, porque Saul morre no capítulo 31, o último capítulo do primeiro livro de Samuel, mas agora, no capítulo 16, algo muda. Há uma personagem que finalmente ascende, há uma personagem que finalmente é mostrada. E a partir deste capítulo nós começamos a ver a ascensão de Davi ao poder. Começamos a ver Deus a revelar o plano, o propósito que tem para a vida de Davi, ao contrário de que nos revela a queda de Saul. Portanto, aqui inicia a caminhada de Davi até ao trono, que neste momento é de Saul. Nós vemos no capítulo 13, versículo 14, que o Senhor já decidiu terminar com o reinado de Saul. Diz o versículo 14 do capítulo 13 que já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, a partir deste capítulo, do capítulo 16, Deus revela aquele que ele já revelou a Saul, que está a preparar e que já escolheu para ocupar o lugar de Saul e para se sentar no trono que Deus tem preparado. O Salmo 78 fala-nos exatamente disto, desta escolha clara que Deus faz relativamente a Davi. No Salmo de Asaf, ele diz no versículo 70 e 71, Salmo 78, o salmista escreve que também escolheu a Davi, Deus também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Então, a partir deste capítulo 16, nós vemos aquilo que o salmista escreve posteriormente, que Deus escolhe Davi e o toma, o chama dos redis das ovelhas, do cuidado das ovelhas, para ser
para ser rei. É isto que vemos. E neste capítulo 16, Deus dá a Samuel um propósito de escolher e de ungir o próximo rei de Israel, que é Davi. Olhemos então para o texto. Inicialmente para o versículo 1. No versículo 1 vemos Deus a falar com Samuel e a chamar-lhe a atenção de que já não havia necessidade dele continuar a ter pena de Saul. É uma expressão curiosa. O capítulo anterior termina exatamente dizendo que Samuel nunca mais viu a Saul até ao dia da sua morte, depois deste dia, porém tinha pena de Saul. Havia em Samuel alguma mágoa, alguma pena pelo facto de Saul não ter correspondido àquilo que Deus tinha, ou àquilo que o povo pensava que seria o reinado de Saul, melhor dizendo. Porque diz-nos no final desse versículo que o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Nós já falámos muito o que é que significa Deus arrepender-se. Mas a verdade é que Samuel ainda depositava em seu coração alguma pena pelo facto de Saul ter falhado o propósito. Então o Senhor diz a Samuel: até quando, Samuel, terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? O Senhor está a dizer a Samuel que não valia a pena Samuel continuar a pensar em Saul como uma solução para o trono, porque Deus já o tinha rejeitado. Ele já sabia que Deus tinha rejeitado o seu trono. Então Deus orienta Samuel a retirar os olhos do passado, a retirar os olhos do reinado de Saul, que já era passado, ainda não era, mas já era, e a colocar os seus olhos no futuro. E este capítulo e neste texto que lemos, efetivamente, Deus convida Samuel, Deus leva Samuel a colocar os olhos no futuro, a virar a página do reinado do povo. Portanto, quando Deus diz para Samuel ir a determinado sítio, aquilo que ele está a querer fazer e a mostrar é que a página precisava de ser virada. Ele diz-lhe: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus dá uma missão a Samuel. Ele precisava de encher um chifre de azeite e ir a um lugar, a uma vila, para encontrar um homem. Este homem chamava-se Jessé. Jessé, o belemita. Significa que Samuel foi aonde? A Belém. Belemita era alguém que habitava em Belém. Jessé habitava em Belém. Era de Belém. A família de Jessé habitava e era de Belém. E Deus diz: vai a Belém, enche um chifre de azeite e encontra-te com um homem chamado Jessé, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Belém é chamada a cidade de... Sim, também. Mas é a cidade de Davi. Porque Davi era de Belém. Muitas vezes nós vemos atribuído à cidade ou a Belém, chamada cidade de Davi. Porque Davi era de Belém. Ora, é impossível nós estarmos a ler Samuel e não começarmos a entender tudo o que está relacionado com a redenção, com a nossa redenção e com Cristo Jesus. Quando nós falamos de Belém, nós lembramos lá o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 5 e 6, quando nos é dito que em Belém da Judeia responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Não estamos a falar só de Davi, estamos a falar também, e acima de tudo, de Jesus. Jesus. Portanto, é impossível nós começarmos a olhar para a vida de Davi e não fazermos constantemente ligações com o Evangelho de Cristo e com o plano maior de redenção que Deus tem preparado para a humanidade. É impossível não começarmos a ver histórias da redenção na própria história de Davi. Mas há um pormenor muito interessante ainda no versículo 1 do texto que lemos.
O Senhor diz, mesmo no final do versículo, que Samuel precisava de ir então a Belém, com um chifre de azeite, falar com Jessé, porque dentre os seus filhos, Deus se tinha provido de um rei. Eu me provi de um rei. São as palavras de Deus para Samuel. Eu me provi de um rei. Ora, em que contexto se inicia o reinado de Saul? Porquê que Saul é aclamado rei? Porque o povo pediu. O povo reconheceu que Samuel a sua ação, o seu ministério estava terminado, ele era velho, os seus filhos também não desempenhavam o papel que deviam desempenhar, então eles pediram encarecidamente um rei. E diz-nos no capítulo 8, versículo 22, as palavras do Senhor para Samuel são exatamente o seguinte: então o Senhor disse a Samuel, neste contexto, depois do povo pedir um rei, atenta à sua voz e estabelece-lhe um rei. Portanto, o povo pede, o povo insiste, o povo pede muito, e Deus diz, ok, Samuel, atenta à voz do povo e estabelece-lhe um rei. E agora Deus diz, vai a Belém, porque eu me provi de um rei. Que diferença abismal entre o facto de Deus, ok, permito, dá-lhes um rei. E agora diz, vai, porque eu escolhi um rei. Eu me provi de um rei. É um contraste tremendo. E nós sabemos que muitas vezes Deus permite que experimentemos caminhar nos trilhos ou nos caminhos que nós pensamos serem os melhores. Deus permitiu isso com o povo. Deus permitiu que eles experimentassem um rei no tempo e conforme eles queriam. Mas agora Ele mostra o quão é diferente, o quão diferente é um rei, porque o povo pediu e Deus lhe concedeu essa possibilidade de um rei que Deus escolhe, Deus prepara e Deus estabelece, como é o caso de Davi. Comparar os nossos planos aos planos de Deus é ingrato, não vale a pena. Quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos que em muito tempo dela nós vivemos segundo os nossos planos, nós vamos perceber que muitas coisas más terão vindo à nossa vida por causa disso mesmo. Mas quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos que ela está no propósito de Deus, que as coisas acontecem porque Deus envia, Deus dá, Deus possibilita, Deus prepara, tudo é diferente. E nesta história do povo, isso é uma realidade. Eu me provi de um rei, diz o versículo 1. Dos versículos 2 até ao versículo 5, nós vemos duas reações de medo a este plano que Deus estabelece e a esta missão que Deus dá a Samuel. A primeira reação de medo é do próprio Samuel. Recebendo a missão, ele pensa, bem, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu irei ungir uma nova pessoa para ser rei? Se Saul souber, ele vai-me matar. Samuel já sabia, já conhecia que o temperamento de Saul não era o melhor. Quando Saul se passava, como nós muitas vezes dizemos, as coisas não corriam bem. E Samuel tem medo que Saul se chateie. Diz o versículo 2, pois Saul saberá e me matará. Não há dúvida. Mas Deus tinha um propósito. Deus disse-lhe, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar o Senhor. Plano. Deus tinha uma forma para que Samuel cumprisse o plano de Deus. Então Samuel vai. E aí vemos a segunda reação de medo. Nós vemos o texto que nos diz que Deus diz a Samuel para convidar Jessé, o tal Jessé, pai de Davi, não para que viesse logo para ser ungido um dos filhos, mas para o sacrifício. Eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Portanto, o plano era preparar um sacrifício, tomar o sacrifício e fazer todo o ritual associado ao sacrifício, e depois sim, ele haveria de ungir quem o Senhor
designasse. A segunda reação de medo, como estávamos a dizer, é dos anciãos de Belém. Diz o texto que quando Samuel chega àquele lugar, os anciãos revelam medo. Eles perguntaram: é de paz a tua vinda? Estás aqui para o bem ou estás para trazer juízo sobre nós? Era possível que Samuel estivesse ali naquele lugar. Eles conheciam Samuel, sabiam e respeitavam-no pela sua função, pelo seu ministério. E eles, talvez pensando, bem, não é muito normal Samuel passar por aqui, estar aqui, vir aqui. Se ele veio é porque alguma coisa de má, algum juízo ele trará sobre nós. Alguma condenação ele pode trazer pelo nosso comportamento, mas não era esse o caso. Não era esse o caso. Samuel diz: é de paz. Eu estou aqui de bem. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Portanto, não havia razão para terem medo. Nem Samuel, nem os anciãos de Belém. Não havia razão para temerem aquilo que podia acontecer, as consequências desta missão. Eles precisavam de confiar em Deus acima de tudo, na estratégia de Deus e no plano de Deus. Principalmente Samuel precisava muito de confiar em Deus. E então agora do versículo 6 ao versículo 10, nós encontramos talvez os versículos mais conhecidos deste capítulo, que mais nós talvez já tenhamos lido, quando Samuel entra em casa de Jessé e está com os seus filhos. Estes versículos levam-nos a concluir que nós não devemos atentar para a aparência, mas olhar para o coração. De uma forma curiosa, o versículo da escola dominical, creio que dos adolescentes, calma lá, pré-adolescentes, pronto, adolescentes, ok. Qual é o versículo? Versículo 7, que eles tinham que decorar hoje e dizer. É talvez o versículo, até o versículo mais conhecido, em que Deus diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E esta é a mensagem central destes versículos, do 6 ao 10. Deus quer mostrar a Samuel que ele não devia olhar ou atentar para a aparência, mas para o interior, para o coração. Porque é aí que o Senhor concentra a sua atenção. Porque o que é que acontece logo que Samuel chega e entra na casa de Jessé? Ele vê um dos filhos de Jessé, que se chama Eliabe. E qual é a sua conclusão imediata? Olha, é este. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque, segundo o texto, era uma pessoa de bastante aparência, aparentemente alta, mas o Senhor diz: não é este, eu rejeito este. Quem é que também era alto? Saúl era alto. Se nós lermos no capítulo 9, recordar muito rapidamente como Saúl se destacava do povo. Diz o versículo 2 do capítulo 9: tinha ele um filho, cujo nome era Saúl, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ainda no capítulo 10, versículo 23, diz-nos que correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo, Saúl, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Julgando pela aparência, Samuel é repreendido pelo Senhor. Samuel ilude-se, é iludido pela aparência deste homem. Talvez para Samuel, um homem alto como era Saúl, fosse o substituto ideal para Saúl e para ser o próximo rei. Talvez para não haver muita diferença, era melhor mesmo ser alguém parecido com Saúl, imponente, que se destacasse e todo o povo reconheceria a sua autoridade. Mas Deus diz claramente que este não era. Eu o rejeitei. Eu o rejeitei. A listagem, os candidatos continuam a surgir. Jessé traz o seu filho Abinadab, depois traz Samá e traz todos os seus 7 filhos diante de Samuel.
E a resposta é sempre a mesma. Este não escolheu o Senhor. Nem a este escolheu o Senhor. Tampouco a este escolheu o Senhor. Deus não procura, nem nunca é impressionado por caras bonitas, por estatura física, por aspectos exteriores, por idade, por posição social. O Senhor olha para o coração. E esta é a mensagem central destes versículos, do 6 ao 10. O Senhor atenta para o coração e derrama o seu Espírito sobre aqueles que Ele considera aceitáveis. Isto fala-nos também do Evangelho. Fala-nos da redenção. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 2, nós vemos lá Paulo a explicar exatamente aos romanos uma grande dificuldade que eles tinham. Quem era judeu e quem não era, quem merecia, quem podia ser alcançado pelo favor de Deus, quem podia ter comunhão com Deus. E Paulo diz àquela igreja, dizendo, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porque judeu, dizia Paulo, é aquele que o é interiormente. A circuncisão a que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Também no Evangelho de Cristo, aqueles que são alcançados pelo Evangelho de Cristo não são aqueles que o homem pensa que serão alcançados. Não é um povo especial, de um território especial, exclusivo. Mas o Evangelho não atenta para a aparência, não atenta para a posição, não atenta para o status, não atenta para a nacionalidade, para a raça, para o que quer que seja. O Evangelho e Deus olha para o coração. Isto fala-nos da redenção. Se assim não fosse, nós não seríamos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Nós nunca estaríamos na lista para sermos aceitos. Mas porque Cristo, porque o Senhor, porque Deus não olha para a aparência, Ele enviou o seu Filho para morrer por homens vis como nós, sem qualquer ligação histórica ao povo de Deus. Mas também nós podemos ser alcançados por Cristo Jesus. Isto é o Evangelho. Samuel atentou para aquilo que era aparente e foi iludido pela aparência. Então o Senhor lhe diz: não atentes, Samuel, para a aparência, olha para o coração. Dos versículos 11 a 13, então aparece-nos Davi. Samuel pergunta a Jessé: olha, não há mais filhos? Talvez a missão estivesse hipotecada. Então Deus mandou-me vir à casa de Jessé, a Belém. Disse-me que eu iria ungir um dos filhos de Jessé. E já todos passaram e Deus continua-me a dizer: não, não é este, tampouco é este. Jessé, não tens mais ninguém aí? Já todos passaram, não há mais ninguém. Acabaram-se os teus filhos. E ele respondeu: ainda falta um. Falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Se Samuel é iludido pela aparência, se Samuel quase que escolhe aqueles jovens, ou o primeiro jovem, o primeiro filho de Jessé pela aparência, agora vemos o contrário. Vemos o próprio pai de Davi a rejeitá-lo pela sua, não digo aparência, mas pela sua improbabilidade de ser escolhido. Como é que seria possível Deus escolher o pequeno Davi? Era o mais novo da família, portanto, era improvável que Deus escolhesse aquele rapaz. Era improvável. Pronto, ele era jovem demais, talvez fosse indigno demais, vivia a tocar a sua harpa, a tomar conta de ovelhas. Como é que ele estaria preparado para ser ungido como rei? Era tão improvável para o seu pai que ele nem os chama para estar naquela cerimónia. Lembram-se o que é que Samuel disse a Jessé que vinha para fazer? Vinha para sacrificar, e após o sacrifício era normal que a família se reunisse para comer. E o versículo seguinte nos diz isso mesmo, quando Samuel diz que não iremos sentar-nos à mesa sem que ele chegue. Portanto, o seu pai, também pensando naquilo que é aparente, pensando naquilo que
Davi representava, nem sequer o escolhe, nem sequer se lembra de o chamar para estar ali naquele momento, junto com a família. Porque era tão improvável que eles nem acharam necessário chamá-lo. Mas o Senhor tem uma forma de escolher que normalmente parece ser a mais improvável. Já reparamos? O Senhor tem uma forma de escolher que normalmente parece ser a mais improvável. E isto prova-nos. É para não nos... O texto segue neste caminho e Deus permite que isto aconteça exatamente para nos passar a seguinte mensagem. A escolha de Davi foi inteiramente feita pelo Senhor. Não há dúvida nenhuma. Ninguém confiava que fosse este homem. Nem o seu próprio pai. Se fosse ele a escolher, não escolheria Davi. Portanto, quando vemos Saúl ser escolhido, porque o povo queria um homem, o povo queria um rei, o povo queria alguém que o liderasse, o povo olhava para ele e ele destacava-se, era alto, a sua estatura destacava-se de todos. Então era uma boa pessoa para escolher. Este contexto em que vemos que Davi foi escolhido serve exatamente para Deus nos dizer: fui eu que o escolhi, mais ninguém. Ninguém o queria escolher, fui eu que o escolhi. Deus tem prazer em chamar os seus servos dos lugares mais humildes. Deus tem prazer em chamar os seus servos que são considerados os mais inúteis. Manda chamá-lo, disse Samuel a Jessé, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E Davi era ruivo, de belos olhos e bela aparência. Davi tinha bela aparência. Davi era um rapaz bonito. Era um rapaz que ficava bem. Mas não foi por isso que Deus o chamou. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é o tal. Este é ele. Foi a este que eu escolhi. É este que será rei. Foi este que, conforme eu te disse, eu me provi para ser rei. Então tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Portanto, esta informação vai ser importante para o desenrolar do livro de Samuel. Os irmãos já sabiam que ele ia ser rei. Os irmãos estão ali presentes no momento em que ele é ungido como rei. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito do Senhor, daquele momento em diante, se apossou de Davi. A unção significava isso. O Espírito de Davi foi investido pelo Espírito do Senhor daquele dia em diante. E como isso o separa de Saúl? Em que vemos que o Espírito apenas descia temporariamente para o auxiliar. Agora nós vemos que Davi é possuído pelo Espírito do Senhor desde este dia. E reparem, Davi não foi rei a partir deste momento. Certo? Davi ainda não vai ser rei já. Mas já está possuído pelo Espírito Santo. Isto diz-nos, segundo Richard Phillips, comentando este versículo, ele diz que chamados importantes exigem preparação prévia. Chamados importantes exigem preparação prévia. Deus prepara aqueles que chama. Deus preparou Davi antecipadamente para a função que tinha para ele. Deus preparou Davi, e vamos ver isso nos capítulos seguintes. Deus vai capacitando e transformando Davi para a função. Deus preparou Davi, preenchendo com o Espírito Santo. Caminhamos na passagem. E do capítulo 14 do versículo 14 ao versículo 23, nós vemos a atenção do texto virar agora para Saúl. Enquanto Samuel ungia Davi, não sabemos se é ao mesmo tempo, mas o texto a seguir caminha para o palácio, o rei Saúl estava muito mal. Estava em total decadência moral, mental
e espiritual. E o contraste entre o versículo 14 e o versículo 13 é tremendo. Samuel é um livro de contrastes. Reparem que quando o texto nos diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, no versículo 13, no versículo 14 nos diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Deixou de estar com Saul, deixou de ser com Saul, e um espírito maligno o atormentava. Enquanto o Espírito do Senhor desceu sobre Davi, o Espírito do Senhor deixou Saul. Esta expressão é exatamente igual à expressão que encontramos em Juízes quando Deus se ausenta de Sansão. É exatamente a mesma expressão no original. Deus sai, Deus deixa de ser com Saul. E agora ele é atormentado por um espírito maligno. Os servos de Saul, vendo o seu sofrimento, eles fazem um bom diagnóstico. Reparem que ele diz: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Um espírito maligno te perturba. Um espírito maligno te dá um tormento que tu não consegues suportar. E eles dizem: manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Um espírito maligno está sobre Saul. E o texto nos diz que os servos dizem que era um espírito maligno vindo da parte do Senhor. Parece estranho, parece difícil de lidar nós entendermos que vem um espírito maligno da parte do Senhor sobre a vida de Saul. Aquilo que nós entendemos do entendimento que temos da palavra de Deus, e aquilo que nós sabemos é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre até os inimigos que derrotam o seu povo. Deus permite e Deus permitiu que o seu povo fosse escravizado, fosse levado da sua terra para outros lugares. Tudo isso esteve sempre sobre o propósito de Deus. Portanto, nós cremos e confiamos que até os espíritos malignos que atormentavam aqui Saul estavam debaixo da mão do Senhor. Deus controlava isso. Mas também não podemos desconsiderar claramente que este estado de espírito que Saul passa também são muito consequência do afastamento constante de Deus da parte dele. São muito consequência das decisões, das más decisões que ele vai tomando ao longo da sua vida. Quando Deus não ocupa o lugar central da nossa vida, quando Deus não ocupa o seu lugar, outras coisas vêm e ocupam o lugar de Deus. E isso é o que está a acontecer com Saul. Isso é o que pode acontecer connosco. Quando Deus não está no trono da nossa vida, quando Deus não é e não lhe é dado o lugar que é dele, não tenhamos dúvidas, porque outras coisas virão e tomarão esse lugar e dominarão a nossa vida e atormentarão o nosso estado de espírito, o nosso coração e a nossa mente. E é isso que está a acontecer com Saul. E Deus permite que isso aconteça. Isso não deixa de estar sobre o domínio do Senhor, não deixa de estar sobre a mão poderosa do Senhor. Então este é o diagnóstico que os servos de Saul fazem a seu respeito. Tens um espírito maligno que te atormenta, que te dá sofrimento. Olha, já sabemos qual é a solução. Portanto, estes homens fazem o diagnóstico e fazem a prescrição. Não uma prescrição médica, mas olham para o problema e têm uma solução. E a solução é música. Olhando para a situação de Saul, eles acham que Saul poderia ser curado pela música. Não desfazendo a música. A música é algo sublime, criado por Deus. E podemos dizer que ainda hoje a música é uma forma reconhecida de terapia. Temos uma psicóloga, ou quase psicóloga. Não sei se a música continua a ser usada como terapia, mas eu creio que sim. A música acalma e também enerva. Certo? A música produz coisas em nós. Quando nós queremos estar calmos, se ouvirmos uma música calma, provavelmente ficaremos calmos. Portanto, a música pode ainda hoje ser frequentemente
foi escrita para reverter este tipo de estados de perturbação mental ou de desassossego. Nessa perspectiva, os servos de Saul mandam chamar alguém que eles já ouviram falar, que é nada mais nada menos que Davi. Eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Reparem como Davi já começa a ser conhecido por diversas características. Alguém que sabe tocar, alguém que é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então, Davi vem e diz-nos o texto que quando Davi tocava a sua harpa, diz o versículo 23, Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito maligno se retirava dele. Mas a pergunta que nós temos que fazer ao texto é: a música de Davi, aquele som que saía da harpa quando Davi dedilhava a harpa, salvou Saul? Mudou a vida de Saul? Transformou a vida de Saul? Desde este momento em diante, Saul deixou de ser a pessoa que era e passou a cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Não. Não. O problema de Saul era outro. O problema de Saul era a sua rebeldia a Deus, a sua alienação total dos conselhos do Senhor. E a solução de Saul, permanente, não temporária, não era a música. A solução não era a música. Como nós já dissemos há uns capítulos atrás, quando Saul usava a arca como amuleto, trazia a arca, levava a arca, aquilo que nós dissemos é que o que Saul precisava não era de um amuleto como a arca. E hoje dizemos, aquilo que Saul precisava não era música. Aquilo que Saul precisava era de um arrependimento sincero. Aquilo que Saul precisava era de se arrepender e se humilhar perante a face do Senhor, para que a sua vida fosse verdadeiramente transformada. A música que Davi tocava trazia alívio, sim. Trazia um alívio temporário sobre a vida de Saul, mas funcionava como aquilo que nós muitas vezes ouvimos como um tratamento paliativo. Um tratamento paliativo é alguma coisa que acalma a dor, suaviza a dor, até à morte. É para isso que serve um tratamento paliativo. Já não é para transformar a vida da pessoa, já não é para lhe dar saúde ou reverter a situação da sua doença, mas é para dar alguma dignidade até ao dia da sua partida. E aquilo que vemos, que parece que acontece com Saul, é exatamente isso. Saul está a receber tratamentos paliativos até à sua morte. A sua condição não foi alterada. A solução oferecida a Saul serviu apenas de aparência de bem. Era uma solução aparentemente boa. Tinha alguns efeitos, mas não eram permanentes. As aparências não só iludem, mas também desiludem. As aparências também desiludem. Não queiramos, irmãos, não queiramos, amigos, tratar o verdadeiro problema do nosso coração com soluções aparentes. Não queiramos tratar o verdadeiro problema da nossa vida, que é o pecado que em nós habita, com soluções que nos tragam algum conforto aparente ou temporário. Isso não será mais do que alguma coisa paliativa que te conduzirá à morte. É isto. O Evangelho não é um cuidado paliativo. O Evangelho é uma cirurgia completa, que te tira o coração negro do pecado e te dá um novo coração. Um coração puro, que volta a bater, mas um coração perfeito. Cristo é a única prescrição possível para a tua vida. O que é que nós procuramos quando nos abeiramos de Deus? O que é que nós procuramos quando vimos à igreja? Conforto? Algum tipo de coisa que nos dê uma satisfação temporária? Ou procuramos, de facto, transformação verdadeira e completa? Ou procuramos Cristo e a sua palavra, que nos transformam dia a dia e não são um cuidado paliativo, mas são um cuidado permanente? Era disso que Saul precisava e é isso que nós precisamos. Transformação verdadeira e completa que só achamos em Cristo.
Por fim, olhemos para o versículo 18 que já lemos, mas para a última expressão deste versículo, que nos diz qual era o segredo para a vida de Davi. Não era o facto de ele ser belemita, não era o facto de ele saber tocar, não era o facto de ele ser forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, ou de ser de boa aparência, de ser ruivo, ter uns lindos olhos. Não. O facto que faz diferença na vida de Davi, em contraponto com aquilo que era a vida de Saul, é que o Senhor era com ele. É isso que diz o versículo 18. O Senhor é com ele. Este facto, mais do que qualquer outra qualidade, faz com que a vida de Davi cumpra o propósito de Deus. O Deus da providência, o Deus que trabalha todas as circunstâncias para colocar Davi no palácio, para chamar Davi lá do lugar onde ele apacentava as suas ovelhas. Vemos que é Deus que dá tudo à vida de Davi. Davi não fez nada para ser chamado onde ele estava a guardar as ovelhas. Davi não faz nada e de repente está no palácio. Davi não fez nada. Simplesmente tocava uma harpa, Saul teve um problema, os servos lembraram-se de Davi e de repente Davi está no próximo lugar onde ele exercerá o que Deus tem para ele, no palácio, junto do seu antecessor. Não há aqui nenhum esforço humano, não há aqui nenhuma ambição ou algum movimento da parte de Davi para que isto aconteça. Não, porque o Senhor era com ele. Tudo acontece naturalmente na vida de Davi. E aqui nós vemos que a vida de Davi não é uma vida de aparência, mas é uma vida em que o Senhor era com ele. E é o Senhor que dirige os seus passos e o conduz ao propósito que tinha para a sua vida. As aparências iludem e as aparências desiludem. Que não centremos, não coloquemos a nossa vida em coisas aparentes, em coisas temporárias, em coisas terrenas, em coisas que até nos possam dar alguma satisfação temporária. Mas não. Coloquemos a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em Cristo Jesus, o único que pode transformar a nossa vida. Que Deus nos abençoe.